Seja bem-vindo, alma querida. Hoje convido você a fechar os olhos e permitir que sua mente descanse enquanto caminhamos juntos por uma história sagrada. Até as cavernas silenciosas da antiga Judéia, onde os gritos e os silêncios se entrelaçavam como sombras sob o luar. Antes de começarmos, gostaria de saber de onde você está me ouvindo e que horas são aí. Deixe nos comentários. É uma bênção ver como tantas almas se reúnem aqui, em paz, para essas caminhadas com Deus. E se essa narrativa tocar o seu coração, um clique silencioso no botão de inscrever-se será como um amém sussurrado entre amigos da fé. Talvez agora você esteja deitado, buscando silêncio e aconchego. Talvez o mundo lá fora continue barulhento, mas aqui, nesta noite que se abre como o véu do templo, só há espaço para a escuta da alma. Vamos começar do início. Num tempo em que a poeira cobria os pés dos justos e a esperança era acesa como uma chama em pequenas lâmpadas de óleo, havia uma luta que não se via com os olhos. Uma batalha travada nos corredores invisíveis do espírito. O mundo antigo era um território sagrado e temido, onde o mal não vestia máscaras modernas, mas se movia entre sussurros, enfermidades e tormentos que nem os sacerdotes conseguiam nomear. As pessoas falavam pouco sobre isso, mas temiam muito. Nos vilarejos de pedra, nas tendas escondidas entre as dunas, corriam histórias de homens e mulheres que gritavam para o céu em horas mortas da madrugada. Histórias de olhos que se perdiam em sombras, de vozes que saíam de bocas humanas como vento em fúria. Havia, sim, quem acreditasse na presença de algo além do corpo, um mal que entrava quando a alma se partia. Mas havia também quem buscasse com fé a cura, não apenas para a carne, mas para o espírito ferido. E é sobre essa busca que vamos falar, sobre quando o espírito clama por libertação e a noite se torna um altar de súplica silenciosa. Nem todos os exorcismos vinham com gritos. Muitos se davam no silêncio, naquela dor quieta de quem não dorme, na angústia de quem não entende o próprio vazio, na saudade de uma presença divina que parece ter se calado. Neste momento em que você me ouve, talvez também sinta esse silêncio. Mas saiba, Deus ouve até os sussurros. E é à luz das Escrituras, não do sensacionalismo, que caminharemos. Vamos buscar compreender o que realmente significa possessão na palavra de Deus, não como um espetáculo, mas como um clamor humano, como um pedido mudo por redenção. Prepare-se para repousar, alma querida. Porque nas próximas horas, não apenas contaremos histórias, seremos tocados por elas, como se o próprio Cristo se aproximasse com seus olhos cheios de compaixão e dissesse: sai, espírito imundo, e não voltes mais. Feche os olhos, se quiser. O caminho é longo, mas há abrigo no percurso. E agora que o Espírito Santo nos conduza ao próximo passo desta jornada espiritual. Ainda sob o véu da introdução, seguimos, com o coração aquecido pela esperança de que até os tormentos mais silenciosos possam encontrar resposta na eternidade. E agora deixamos as margens da introdução para adentrar os vales mais sombrios da alma humana, onde o vazio ressoa como um eco antigo, o espaço onde o mal habita. Na cultura bíblica, o mal não era apenas um conceito, ele tinha cheiro, tinha rosto, tinha presença. O mal caminhava entre os homens como poeira levantada pelo vento do deserto, como frio repentino em noites sem lua. Mas onde ele realmente se escondia era no vazio, no espaço deixado pelas perdas, pelos medos, pela ausência de amor. Na rachadura silenciosa da alma de quem já não tinha voz para orar. Imagine, uma mulher que havia enterrado seu filho, um homem rejeitado pela aldeia, uma criança desprezada por nascer fora do tempo da colheita. Naqueles corpos ainda vivos, havia uma morada aberta. E era ali, nesse solo rachado pela dor, que o espírito do mal encontrava abrigo.
O mal não fazia alarde ao chegar. Ele vinha com o cansaço, com a desesperança, com o esquecimento. Entrava onde a fé havia sido apagada, como uma vela sem azeite. E ali permanecia, se alimentando das lembranças tristes, das feridas que ninguém via, dos gritos calados da alma. Na Bíblia, vemos relatos de possessões que não começaram com gritos, mas com ausências, ausência de paz, ausência de propósito, ausência de Deus percebido. O sofrimento espiritual naquela cultura era visto não apenas como castigo, mas como sinal de que algo mais profundo se perdera. A comunidade se afastava, as pessoas apontavam, e o vazio aumentava. Um vazio que, quanto mais crescia, mais fazia eco para vozes estranhas. Mas mesmo ali, naquele abismo de silêncio e esquecimento, Deus ainda via, ainda se aproximava, ainda murmurava: não temas, porque eu te redimi. Talvez agora, enquanto ouve, você também sinta que há espaços vazios dentro de si. Talvez haja memórias que ecoam como quartos escuros, onde ninguém entra. Mas lembre-se, o vazio não é o fim. Ele pode ser também o início do clamor, o lugar onde a alma finalmente grita por libertação. E quando o grito se transforma em oração, mesmo que em suspiro, o céu se move. Amanhecemos assim no limiar entre a dor e a esperança. E seguimos então para o próximo suspiro desta jornada, onde gritos e silêncios se entrelaçam como véus rasgados diante do altar. E então, após atravessarmos o vale do vazio, onde o mal encontra morada na ausência de luz, seguimos pela trilha estreita dos sinais, aqueles que não se veem com os olhos apressados, mas que ressoam no coração atento. Nesta caminhada pelo Espírito, encontramos um novo cenário: os gritos e os silêncios, ambos tão distintos e ainda assim igualmente densos de clamor. Nos evangelhos, os tormentos espirituais não se manifestavam apenas em atos estrondosos. Havia gritos, sim. Rugidos que rompiam o ar, como trovões dentro do peito de homens atormentados. Mas havia também silêncios tão profundos quanto a cova. Silêncios que escondiam correntes invisíveis, prisões internas, culpas não ditas. Lá estavam eles, homens que se jogavam no chão, espumando. Mulheres que se retorciam diante da presença do Cristo. Mas também estavam ali os que apenas abaixavam os olhos, os que se escondiam nas sombras das sinagogas, temendo o julgamento dos fariseus. Aqueles que, em silêncio, choravam. Os sinais do tormento espiritual, segundo as Escrituras, não são simples, não são fáceis de nomear. Alguns falam alto, como quem quer expulsar o próprio demônio pela força da garganta. Outros calam fundo, como quem teme acordar a dor adormecida. E ambos são ouvidos por Deus. Quando Jesus caminhava entre as aldeias, ele não era enganado pelas aparências. Não era o grito que chamava sua atenção, nem o silêncio que o afastava. Era o Espírito. Era o gemido que não saía pela boca, mas pela alma. Talvez por isso tantos se prostravam diante dele sem dizer palavra. Talvez por isso até mesmo os demônios, ao vê-lo, se precipitavam em desespero, pedindo para não serem lançados ao abismo. Porque diante da presença santa, o que era escondido se revelava, o que era calado gritava, e o que era grito se aquietava. Entre gritos e silêncios, a alma humana tenta até hoje pedir socorro. E quem ouve agora, talvez também viva essa oscilação. Haja dias em que se quer gritar, por dentro, sem que o som saia, e noites em que o silêncio pesa como pedra sobre o peito. Mas lembre-se, Cristo andava entre os atormentados. Ele tocava os que gritavam e os que apenas tremiam em silêncio. Para ele, não havia diferença entre o clamor visível e o escondido. Ambos eram chamados, ambos eram amados, ambos eram libertos. Assim, entre gritos e silêncios, continuamos a caminhar, com passos suaves.
respirando a fé como quem respira o último sopro da noite, e com o coração voltado para aquele que, com um olhar, pode transformar todo grito em paz e todo silêncio em descanso. A noite avança, e como os passos de quem busca refúgio em um caminho pouco iluminado, adentramos agora um terreno sagrado, onde a dor não é rejeitada, mas acolhida. O rosto do Messias brilha entre os gritos e os silêncios. E os endemoninhados, que eram temidos e evitados pelos homens, são olhados por ele com uma ternura que desfaz correntes invisíveis. Nas Escrituras, Jesus jamais se esquiva dos que carregam tormentos espirituais, não se apavora diante das manifestações estranhas. Ele não os vê como aberrações, vê-os como filhos, filhos perdidos entre sombras, mas ainda assim filhos, filhos que esperavam, mesmo sem saber, pelo toque da compaixão. E assim, ao se aproximar dos endemoninhados, Jesus revela algo que vai além do milagre. Ele revela um modo divino de enxergar o sofrimento. Enquanto os outros fugiam, ele se aproximava. Enquanto os outros atiravam pedras ou orações apressadas, ele se agachava ao lado deles, como quem escuta o que nem os próprios lábios conseguem dizer. Quantos daqueles homens e mulheres já haviam sido rejeitados? Quantos haviam dormido à beira de túmulos, sozinhos, sem que ninguém ousasse tocar sua pele ou perguntar seu nome? E então vinha Jesus, com passos calmos, com olhar firme e com voz que não gritava, mas libertava. Ali, no encontro entre o Cristo e os quebrados da alma, vemos o que é a verdadeira cura. Ela não começa na expulsão do espírito maligno, começa antes, na escuta, no olhar, no reconhecimento da dor. Porque Jesus não via apenas o espírito que oprimia, ele via o homem por trás da opressão, a mulher encurvada pelo tempo e pela vergonha, o jovem acorrentado entre as pedras. Ele via e, ao ver, os chamava à vida. Quem é você? Perguntava. E essa pergunta não era uma exigência, era um convite. Para que, no meio do caos, aquele que sofria se lembrasse que ainda era alguém, que ainda havia identidade, mesmo quando tudo parecia perdido. Talvez, hoje, muitos ainda carreguem vozes que não são suas. Medos que não nasceram com eles. Correntes invisíveis herdadas do silêncio, da ausência, da dor. Mas se o olhar de Jesus pôde curar antes mesmo da libertação, então há esperança. Há consolo para os que se sentem partidos, para os que já não se reconhecem no espelho, para os que gritam por dentro ou para os que já se calaram de tanto sofrer. Porque o Cristo que andou entre os endemoninhados é o mesmo que caminha agora ao seu lado. E ainda hoje, mesmo nas madrugadas mais escuras, ele sussurra ao coração cansado: você é meu e eu vim libertar. Seguimos então com a alma entreaberta, esperando o próximo toque sagrado que, como vento suave, nos levará ao próximo capítulo desta vigília devocional. Depois de vermos o rosto de Cristo inclinado sobre os oprimidos, como quem consola uma criança em meio ao vendaval, voltamos nossos olhos a uma das cenas mais profundas da Bíblia. Uma cena que ecoa até hoje como um espelho das tormentas interiores. Estamos agora à beira do lago de Genezaré, onde o vento sopra com mais fúria e onde um homem, entre gritos e correntes partidas, vive aprisionado por uma multidão de vozes. A legião de Gadara, um nome que arrepia, um nome que carrega o peso de 1000 dores reunidas num só corpo, 1000 sombras dentro de uma só alma. O homem vivia entre os sepulcros, dormia entre os mortos, cortava-se com pedras, não havia mais família, não havia mais nome, havia apenas presença e tormento. E ao ver Jesus, aquela alma dilacerada corre, mas não foge, corre para ele. Corre como quem vê pela primeira vez uma chance de respirar.
Mesmo possuído por tantos, mesmo perdido em si, ele ainda reconhece a luz. Qual é o teu nome? Pergunta Jesus. E a resposta vem como um trovão antigo. Legião, porque somos muitos. E aqui repousamos. Aqui nos detemos como quem escuta o sussurro de uma alma quebrada. Legião, muitos dentro de um. Muitas vozes, muitos medos, muitas feridas, muitos traumas acumulados ao longo dos anos. Talvez assim seja também o coração de muitos hoje, não possuídos como naquele tempo, mas sobrecarregados pelos nomes que o mundo nos dá, pelas exigências, pelos julgamentos, pelas dores que se alojam e criam raízes. E no meio da multidão interna, a pergunta de Jesus continua ecoando. Qual é o teu nome? Não o nome que a dor te deu, não o nome que o medo sussurrou, mas o nome que Deus te chamou desde o ventre. O exorcismo da legião não foi apenas um ato de poder, foi um reencontro, foi a devolução da identidade. Foi o momento em que um homem voltou a ser homem, e não mais uma habitação de tormentos. E ao fim da libertação, aquele que antes gritava, agora se assentava, vestido, em perfeito juízo, aos pés de Jesus. Talvez nesse momento da noite, você também precise se assentar. Talvez também haja vozes em excesso dentro de você, culpas, lembranças, medos que se multiplicam. Mas saiba, o mesmo Jesus que atravessou o mar por um único homem, ainda atravessa distâncias por almas cansadas. E se ele te pergunta agora qual é o teu nome, é porque está pronto para devolver sua paz. Continuemos, pois, nesta travessia de fé, seguindo os passos de um Deus que não teme as multidões que habitam em nós, mas as transforma em silêncio e descanso. Após contemplarmos o reencontro daquele homem com sua verdadeira identidade, libertado de uma multidão que não era ele, seguimos agora por uma trilha mais silenciosa. Nem sempre os espíritos opressores gritavam. Alguns se escondiam no fundo do deserto da alma, onde o vento sopra sem encontrar resposta, e o coração vagueia sem destino. O deserto nas Escrituras é mais do que paisagem, é metáfora, é realidade espiritual, é o lugar onde se ouve o que na cidade se esquece. É o cenário onde Deus fala, mas também onde o inimigo sussurra, e é nesse ambiente que muitos relatos de possessão ou perturbação espiritual se desenvolvem. Não em praças cheias, mas em lugares ermos, entre as pedras, na sombra das cavernas, no silêncio das montanhas. Ali, no isolamento, as vozes interiores ganham volume. Ali, onde não há testemunhas, surgem os embates mais intensos. É no deserto que a alma revela o que carrega. E é também ali que o mal tenta se alojar, aproveitando o cansaço, a fome, a solidão, a sede de sentido. Foi no deserto que Jesus foi tentado. 40 dias e 40 noites, sem ninguém por perto, apenas o calor do dia, o frio da noite. E o inimigo, esperando o momento de enfraquecimento. Mas o deserto também é lugar de confronto. É onde se decide quem habita o interior, a palavra ou o vazio, a verdade ou a voz do medo. Para muitos que carregavam espíritos imundos, o isolamento era tanto físico quanto espiritual. Eles estavam separados da comunidade, da fé, dos altares. Estavam sozinhos não apenas na terra, mas na alma. E talvez hoje, neste instante, também haja quem se sinta assim, como se caminhasse por dentro de si sem mapa, como se a fé estivesse seca, o céu em silêncio e o chão se abrisse sob os pés. Mas saiba, o deserto não é a ausência de Deus. É onde ele prova que está presente mesmo quando tudo parece ausente. É onde ele revela mananciais na rocha, pão no meio da areia, sombra no calor escaldante. O deserto interior é o campo de batalha da libertação. É onde a alma aprende que não é sozinha, mesmo quando tudo parece deserto.
E Jesus, que enfrentou o inimigo ali, também entra hoje no teu deserto, para te lembrar que o silêncio não é abandono, é espaço sagrado, onde a libertação começa, como uma semente que germina sob a areia. Sigamos então mais um passo nesta jornada sagrada, com o coração aberto como a terra seca, esperando, com esperança, a chuva do Espírito que há de cair, no tempo certo, no lugar exato e no mais profundo do nosso deserto interior. Da poeira do deserto e da solidão das cavernas, emergimos agora para um território ainda mais íntimo. Aquela paisagem secreta onde os conflitos não se dão entre corpos, mas entre vozes. Vozes que gritam dentro de um só coração. Vozes que não vêm de fora, mas que moldam o que pensamos ser. Na narrativa bíblica, os possessos falavam com palavras que não eram suas, gritavam por nomes que não reconheciam, imploravam por coisas que o coração jamais desejaria. Ali, naquele entrelaçar de vozes, habitava a tensão, onde termina o eu, onde começa o espírito que oprime. Esse entrelugar, onde o ser humano e o espírito opressor se confundem, revela a profundidade da batalha espiritual. Não era apenas uma luta externa, mas uma confusão interna, uma alma dividida, um coração em disputa. Por que grito com palavras que não entendo? Porque temo o que jamais vi. Porque meus pensamentos se tornaram campo de guerra. Vozes. Às vezes sussurrando condenação. Às vezes rugindo medo. Às vezes repetindo, sem trégua, mentiras tão antigas quanto a dor que carregamos. Na Bíblia, muitos endemoninhados eram vistos apenas pelo sintoma, mas Jesus olhava para além. Ele discernia a origem do som. Sabia que, por trás de cada voz gritante, havia uma alma clamando por silêncio, um espírito humano tentando voltar a ouvir a si mesmo. E é aí que o milagre começa, na separação entre o eu e o que o oprime. Quando a pessoa percebe, eu não sou a voz que me atormenta, eu não sou o medo que me prende, eu não sou o nome que a dor tentou me dar. Na presença de Jesus, as vozes não resistem. Elas se rebelam, se contorcem, mas são obrigadas a sair. Porque onde ele está, o verdadeiro eu é restaurado, a identidade é devolvida, o coração volta a escutar a si mesmo e ao sussurro do Espírito de Deus. Talvez hoje, mesmo sem possessão como nos relatos antigos, muitos ainda vivam assim, com vozes que julgam, que acusam, que cansam, vozes herdadas do passado, da culpa, da ausência de amor. Mas o Cristo continua ouvindo cada uma delas, e como naquela noite em que acalmou o mar, ele também se levanta sobre os pensamentos confusos e diz: cala-te, aquieta-te. E de repente, tudo se faz silêncio. Sigamos então, com menos vozes, com mais escuta. Escuta do que somos, e de quem nos chama, no mais íntimo, pelo nome que o céu escreveu, desde sempre, com ternura, com redenção. Na trilha sagrada que percorremos até aqui, passamos por desertos interiores, por gritos ocultos e por vozes que desfiguram a identidade. E agora, como quem encontra sombra depois de longa caminhada ao sol, somos convidados a repousar o olhar naquele que cura antes mesmo de falar. Os olhos de Jesus. Sim, os olhos. Porque há curas que não vêm do toque. Há libertações que começam no silêncio de um olhar que tudo vê e ainda assim ama. Na tradição bíblica, poucos detalhes são tão poderosos quanto o olhar de Cristo. Ele não desviava os olhos dos que sofriam. Ele os fitava, com compaixão, com firmeza, com santidade. Os olhos de Jesus encontraram a mulher adúltera caída no chão, cercada por pedras não lançadas. Encontraram Pedro após a negação amarga, e nele semearam arrependimento sem condenação. Encontraram o jovem rico, e mesmo diante de sua recusa, o amaram. E quando olhava os endemoninhados, Jesus não via o que os outros viam.
Não via o escândalo, nem o escárnio. Via o sagrado encoberto pelo tormento. Imagine aquele olhar encontrando os olhos de um homem que há anos dormia entre túmulos. Um homem que talvez já não soubesse distinguir realidade de pesadelo. E de repente ser visto. Não como uma ameaça, não como um castigo, mas como um filho. Havia cura nesse olhar. Porque os olhos de Jesus não apenas viam, eles reconheciam. E o reconhecimento é a primeira forma de amor. É quando alguém diz, sem palavras, eu sei que você ainda está aí. Quantos hoje não vivem desejando esse olhar? Um olhar que não julga, que não rotula, que não exige explicações. Talvez você agora deseje isso. Alguém que te olhe com ternura mesmo quando sua fé parece frágil, mesmo quando a alma está cheia de vozes e ausências. Cristo continua olhando. No silêncio da madrugada, no momento em que o sono não vem, no instante em que o peito pesa. Ele vê. E ver, para ele, é amar, é chamar para perto, é restaurar. Por isso, o olhar de Jesus não era apenas humano. Era profético, era eterno, era como fogo que purifica sem queimar, como luz que acende o nome verdadeiro no fundo do peito. E assim, seguimos, com o coração um pouco mais aquecido, com a alma um pouco mais reconhecida, sabendo que o olhar que viu os possuídos é o mesmo que agora repousa sobre nós, calmo, presente, santo. Seguimos agora suavemente, como quem caminha descalço entre pedras antigas. Depois de contemplarmos o olhar de Jesus que cura sem palavras, voltamo-nos para os que assistiam, para aqueles que estavam ao redor, que viam, mas não tocavam, que ouviam, mas não compreendiam, as testemunhas silenciosas. Nos tempos bíblicos, o possesso era muitas vezes um exilado em meio à própria aldeia. Estava ali, visível, e ao mesmo tempo, separado. Separado não apenas por muros, mas pelo medo, pela incompreensão, pela religião. As pessoas testemunhavam os tormentos com olhos assustados, com rezas murmuradas, com pedras prontas ou passos apressados de fuga. Aqueles homens e mulheres, amigos, vizinhos, parentes, viam, mas não se aproximavam. Quantos endemoninhados viveram entre os vivos como mortos? Quantos dormiram sem lençol, sem abraço, sem nome falado com doçura? A sociedade, muitas vezes, tratava os possuídos como objetos de temor, como castigo divino ambulante, como ruído que não se quer ouvir à noite. E assim, os gritos ecoavam sem resposta. O sofrimento era convertido em espetáculo ou em desprezo. E, no entanto, entre essas testemunhas, havia também os que choravam por dentro. Mães que oravam em segredo pelos filhos atormentados. Irmãos que carregavam culpa por não saber como o ajudar. Vizinhos que tinham medo, mas também compaixão. O silêncio das testemunhas, então, não era sempre de indiferença. Era muitas vezes de impotência, de não saber o que fazer, de não saber se Deus ainda agia. E é aqui que entra o gesto de Cristo, porque quando ele se aproximava do possuído, ele também se aproximava dos que estavam ao redor. Ele ensinava com seus gestos, curava o doente, mas também o olhar dos que assistiam. Mostrava que o mal não era invencível, que a dor do outro podia ser tocada, sem medo de se contaminar, que a compaixão é mais poderosa que a fuga. Talvez hoje, muitos que ouvem esta história também se vejam como testemunhas, vendo alguém sofrer, vendo alguém se calar, perder-se, desaparecer entre dores invisíveis, e sem saber o que fazer. Mas o Evangelho nos lembra. A simples presença amorosa já é um gesto de fé, o olhar compassivo já é um fio de luz. E se você já testemunhou dores sem saber como curar, saiba que Jesus ainda caminha entre os que sofrem e ensina com sua vida como transformar silêncio em abrigo e presença em milagre. Sigamos, porque há mais para ouvir e ainda mais para ser tocado, com doçura
com esperança. Com fé, depois de contemplarmos os olhos que curam e os silêncios que pesam ao redor dos que sofrem, é hora de voltarmos os sentidos para outro gesto, mais íntimo, mais corajoso, mais revelador: o toque. Em muitos dos relatos de libertação espiritual nas Escrituras, Jesus não apenas ordenava com palavras, ele tocava, aproximava-se com as mãos, estendia-se para além da dor. Como quem atravessa a distância entre o sagrado e o impuro e faz do toque um altar. O toque de Jesus não era apenas físico, era espiritual. Era como óleo derramado sobre feridas invisíveis, como lenço sobre os olhos cansados, como mãos que reconhecem e reintegram. Tocar um possesso naquele tempo era algo impensável. Os códigos de pureza, os tabus religiosos, as crenças populares, tudo dizia: não te aproximes. Mas Jesus caminhava na contramão. Ele não se contaminava ao tocar. Ele purificava ao se aproximar. Lembre-se do menino convulsionando diante dos discípulos, enquanto o pai clamava por ajuda. Lembre-se da mulher curvada por 18 anos que Jesus chamou para perto. Lembre-se do surdo-mudo que teve seus ouvidos abertos com saliva e dedos. Em todos esses encontros, o toque antecedeu a cura, como quem diz: antes de libertar teu corpo, eu quero que você saiba que é digno de amor, porque o toque é isso, é linguagem silenciosa, é gesto que antecede a palavra. É comunhão que se comunica com o corpo. Nos exorcismos de Jesus, o toque não era método, era compaixão encarnada. Era o Deus que não se ausenta, que não apenas fala de longe, mas se inclina, toca e transforma. E talvez agora, muitos que ouvem esta história também desejem um toque assim. Não físico, talvez, mas espiritual. Um toque que diga: você não está esquecido, você ainda é amado, você ainda pode ser curado. O Espírito Santo, hoje, continua tocando corações nas madrugadas mais solitárias, como brisa que acaricia a mente inquieta, como bálsamo que repousa sobre a alma cansada, como mão que não exige nada, apenas se oferece como consolo. E se neste momento o peso for grande, se as vozes forem muitas, se a fé parecer fraca, lembre-se, ainda há um Deus que se aproxima e que, com um toque, devolve a paz. Sigamos então com esse calor ainda suave nas mãos do Espírito e com a esperança acesa, como chama de candeia em noite sem vento, porque ainda há mais a ser contado, mais a ser tocado, mais a ser libertado, em nós e por nós, com fé. Depois do toque que cura, da mão que se estende com ternura sobre os quebrados da alma, chegamos agora ao poder silencioso, ao som que não apenas fala, mas comanda, a palavra com autoridade. Nos evangelhos, Jesus não discursava para impressionar. Ele não adornava suas frases com teorias. Ele falava, e o mundo obedecia. A doença recuava, o mar se acalmava, os demônios tremiam. Cala-te e sai dele, levanta-te, toma teu leito e anda. Não chores, menina, levanta-te. Não havia hesitação, não havia esforço. A palavra dele era força, era a presença em som, era a ordem que devolvia ordem. Enquanto os escribas falavam do que estudaram, Jesus falava como quem criou, porque de fato, suas palavras eram as mesmas que moldaram o universo no princípio. Faça-se, haja, seja. E ao se dirigir aos espíritos opressores, não era o tom de voz que os assustava, era o peso da santidade, a certeza que vinha embutida em cada sílaba, a pureza que não podia ser questionada. Talvez seja por isso que tantos corações, ainda hoje, tremem ao ler os evangelhos em voz baixa na madrugada, porque essa mesma autoridade continua viva. A palavra que expulsa o mal é a mesma que consola a alma,
é a mesma que sussurra nos ouvidos de quem já não aguenta mais. É a mesma que diz: não temas, eu sou contigo. Mesmo que o vale seja escuro, eu sou tua luz. A autoridade de Jesus não impunha medo aos quebrantados. Ela era abrigo. Ela era justiça para os oprimidos e refúgio para os cansados. E, ao mesmo tempo, era espada afiada para cortar o que aprisionava. Quando ouvimos as palavras de Cristo com o coração em silêncio, algo se move, mesmo sem barulho, mesmo sem relâmpagos. A alma sente, porque a palavra com autoridade não precisa ser explicada. Ela se revela, ela age. E se agora você precisa de direção, de libertação, de descanso, não procure palavras humanas. Volte ao que ele disse. Deixe que ressoe dentro de você como canto antigo, como o vento suave que move as cortinas do templo e diz: está feito, você é meu. E assim seguimos. Firmados não no que o mundo diz, mas no que ele declarou. Porque se a palavra dele expulsou o mal naquele tempo, ainda hoje ela acalma tempestades dentro de nós e nos devolve o nome e o caminho, com paz e com autoridade. Seguimos. Já não estamos mais apenas diante do Cristo solitário, libertando com o olhar, com o toque, com a palavra. Agora os seus passos começaram a ser repetidos, suas mãos espelhadas em outras mãos, sua autoridade repartida. Quando Jesus chamou os 12, ele não lhes deu apenas palavras de sabedoria ou lições de compaixão. Ele lhes deu poder, poder sobre espíritos impuros, poder para curar doenças, poder para libertar os cativos, assim como ele fazia. E deu-lhes autoridade, diz o texto. Autoridade não fabricada, não conquistada por mérito. Autoridade do céu, confiada àqueles que seguiam com o coração aberto e os pés cobertos de poeira. Mas o poder não vinha sozinho. Ele exigia um coração rendido, um espírito moldado pela oração, uma vida impregnada de fé humilde. Os apóstolos não foram enviados para impressionar, foram enviados para continuar o que o Mestre começou. E onde chegavam, as pessoas já não viam apenas homens simples, mas sentiam que algo da presença de Jesus os acompanhava, algo que fazia os demônios tremerem, algo que fazia os doentes se levantarem, algo que fazia os céus se abrirem em vilarejos esquecidos. Era o poder da continuação, do eco do Cristo, da chama que não se apaga, mas se espalha, e mesmo com suas falhas, com seus medos, com suas dúvidas, eles foram usados. Eles foram luz, eles foram resposta. Porque o poder de Deus não exige perfeição, exige entrega. E os apóstolos, mesmo com os pés ainda trêmulos, foram. E hoje essa autoridade não está confinada ao passado. Ela ainda habita os que creem, não para dominar, mas para servir, para amar, para tocar com compaixão, para orar com fé, para agir em nome dele e não no próprio nome. E se há em você o desejo de ver a libertação, de clamar por transformação, saiba, o mesmo Espírito que repousava sobre os apóstolos, aquele que fez sombra sobre Pedro, que deu voz a João, que fortaleceu Tomé, ainda se move, ainda capacita, ainda envia. Somos todos chamados, somos todos alcançados, e talvez até mesmo agora, ao ouvir estas palavras com o coração exposto, você esteja sentindo o eco dessa autoridade, não como um peso, mas como um sopro. Sigamos então como os primeiros discípulos, com passos firmes no invisível e mãos estendidas para libertar, para amar, para continuar. E mesmo depois da autoridade ter sido dada, mesmo após o poder ter sido confiado, houve momentos em que os apóstolos não conseguiram. Houve um dia em que um menino convulsionava no chão. Seu pai, desesperado, buscou ajuda entre os discípulos. Eles oraram, eles clamaram, mas nada aconteceu. E quando Jesus chegou, o pai disse: levei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo.
é aqui que o silêncio se instala, o silêncio da frustração, o silêncio da dúvida, o silêncio do fracasso. Sim, mesmo os mais próximos do Mestre tiveram dias de impotência, dias em que a fé parecia pequena diante do peso da realidade, dias em que o poder parecia distante. E talvez, nesse momento, muitos que ouvem esta narrativa também se identifiquem com esse sentimento. Oraram e nada mudou. Clamaram e o céu pareceu fechado. Tocaram e não houve cura. Mas Jesus, com ternura e firmeza, explicou: esta casta não sai senão com oração e jejum. Ele não os rejeitou, não os envergonhou, mas os chamou de volta ao essencial, ao lugar onde o poder é fortalecido, ao lugar do encontro profundo, do abandono de si, do esvaziar da alma diante de Deus. O fracasso dos discípulos não foi o fim, foi um convite, um lembrete de que a autoridade recebida não é mágica, é fruto de comunhão, de rendição, de constância. Não é a força do braço, não é a eloquência da voz, é o coração quebrantado que abre espaço para que o Espírito haja. E talvez hoje, alguém que escute também precise ouvir isso. Seu fracasso não te desqualifica. Sua oração sem resposta não é sinal de abandono. Seu silêncio não é castigo. Às vezes, a libertação não acontece porque Deus deseja algo mais profundo. Deseja levar o coração de volta ao altar. Deseja que a fé não se torne ferramenta, mas comunhão. E quando voltamos ao jejum, à oração, ao lugar secreto, quando deixamos que a pressa se transforme em espera e a espera em confiança, o impossível volta a se abrir. Assim, entre quedas e recomeços, continuamos, como os discípulos, como os frágeis, como os que falham, mas não desistem, porque Deus não procura perfeitos, procura corações disponíveis, e mesmo quando falhamos, Ele nos ensina e nos convida de novo a seguir, com mais fé, com mais humildade, com mais profundidade. Sigamos, porque ainda há mais a ser dito, mais a ser vivido e mais a ser libertado, na força do amor e no mistério da oração. Na poeira deixada pelo fracasso dos discípulos, Jesus plantou uma semente antiga, não uma fórmula, mas um caminho, um retorno à essência. Orações e jejum, ele disse. E, com essas palavras, abriu a porta estreita por onde a verdadeira autoridade espiritual atravessa. A oração e o jejum não são rituais para agradar a Deus, são esvaziamentos. São afinações da alma com o silêncio do céu. São renúncia e comunhão. Não apenas falar com Deus, mas permitir que Ele habite os espaços que antes estavam tomados pelo ruído do mundo. A oração profunda não é grito, é sussurro, é lágrima sem som. É o descanso da mente nas mãos de Deus. É o momento em que o espírito, mesmo cansado, permanece. Mesmo sem palavras, permanece. Mesmo sem respostas, permanece. E o jejum não é castigo. É deserto voluntário. É o ato de dizer ao corpo, você não governa. De dizer à alma, é hora de ouvir. É abrir espaço. Espaço onde antes havia consumo. Espaço onde antes havia distração. Espaço para que Deus fale, haja, cure. Nos exorcismos descritos nos evangelhos, nem todos os espíritos se rendiam com facilidade. Alguns eram resistentes, firmes, ancorados em dores antigas, em pactos invisíveis, em medos que criaram raízes. Para esses, o simples comando não bastava. Era preciso que quem orava estivesse purificado, livre de si, cheio de céu. Por isso, Jesus não apenas expulsava, ele vivia em jejum e oração. Ele se retirava para os montes, silenciava diante da multidão, conversava com o Pai na escuridão da noite, jejuava antes do ministério, jejuava no deserto, jejuava antes da cruz. Ele era em si altar. E a vida dele, uma oração contínua. E talvez hoje você também sinta esse chamado, não apenas para pedir,
mas para esvaziar, não apenas para falar, mas para se recolher com Deus. Talvez o espírito que te oprime não precise de uma palavra alta, mas de uma vida rendida. Talvez o silêncio do céu seja, na verdade, um convite para descer mais fundo, para subir mais alto, para entrar no lugar secreto, onde a alma e Deus respiram no mesmo ritmo. E assim seguimos, não com pressa, mas com profundidade, com olhos fechados e coração aberto, porque a oração e o jejum não são o fim da luta, são o início da intimidade, e é nessa intimidade que a verdadeira libertação acontece. Agora, após atravessarmos os vales da autoridade, do fracasso, da oração e do jejum, é tempo de contemplar o que vem depois, o que resta quando o espírito opressor parte, o que floresce quando a alma, enfim, respira em paz. A libertação nas Escrituras nunca foi apenas um fim, foi sempre um recomeço, um renascimento, como se a alma, antes aprisionada, voltasse a andar em seu próprio corpo, como quem retorna ao lar após longa ausência. Lembremos do homem gadareno que, após ser libertado da legião, foi visto assentado, vestido e em perfeito juízo, sentado, como quem descansa, vestido, como quem retoma a dignidade, em juízo, como quem recupera a consciência de si. A libertação não foi apenas um alívio espiritual, foi o início de uma nova história, o sopro de uma nova identidade, uma espécie de batismo invisível, onde a alma emerge das águas profundas da opressão para andar em terra firme. Assim também com outros que foram tocados por Cristo. A mulher que tinha 7 demônios passou a seguir o Mestre com gratidão e fidelidade. O menino libertado da epilepsia espiritual voltou aos braços do Pai como um presente restaurado. Cada cura espiritual era também um convite. Agora viva, agora caminhe comigo. Agora volte a ser quem eu sonhei que você fosse. E isso ainda ecoa hoje. Quantas pessoas, após a cura invisível, precisam aprender a viver novamente? A falar sem medo, a sonhar sem o peso da angústia, a amar sem o espinho da culpa, a estar consigo mesmas, sem sentir que algo de estranho as habita. A libertação é um renascimento porque devolve à alma sua inteireza. E isso leva tempo, é um processo. É como luz que vai se derramando lentamente sobre um cômodo antes escuro. E talvez você agora esteja nesse momento, entre a dor que ficou e a vida que está por vir. Entre o silêncio da opressão que cessou e a nova voz que começa a falar dentro de você, a voz do Espírito. Esse recomeço é santo, não precisa ser apressado. Pode ser feito de passos curtos, de orações baixas, de gestos simples, mas, sobretudo, de confiança. Porque aquele que cura também conduz, aquele que expulsa o mal permanece para ensinar o bem, aquele que limpa a casa também a enche de luz. Assim, com o coração já mais leve, com a respiração mais profunda, seguimos, como quem renasceu, como quem está descobrindo a beleza da alma livre, como quem caminha, passo a passo, na direção da vida abundante, que começa agora e continua para sempre. E se depois de renascer a escuridão retornar? E se, após o suspiro da liberdade, uma nova sombra se aproximar? As Escrituras não ignoram essa possibilidade, pelo contrário. Elas alertam com a delicadeza de quem ama e cuida. Jesus contou uma parábola, simples, mas profunda, sobre uma casa varrida, uma morada limpa, de onde o espírito imundo fora expulso, mas que ficou vazia, e por estar vazia, tornou-se vulnerável. O espírito saiu, mas ao voltar, encontrou espaço, e trouxe consigo outros 7 piores do que ele, e o estado final daquele homem tornou-se pior que o primeiro. O que Jesus nos dizia? Que a libertação é apenas o início, e que o coração humano precisa ser preenchido, não apenas purificado.
A alma não pode permanecer vazia. Ela precisa ser habitada. Ela precisa ser consagrada. Porque o mal não teme apenas a limpeza. Teme a presença constante de Deus, a morada viva do Espírito Santo. Uma casa vazia é uma promessa adormecida, mas uma casa habitada é um altar. E talvez esse seja o desafio mais sutil da caminhada espiritual. Não apenas expulsar o que oprime, mas permanecer na luz, preencher-se da palavra, permanecer em oração, criar um ambiente onde a fé respira e onde o inimigo não encontra espaço. Para tantos que já viveram libertações, mas recaíram. Para tantos que já sentiram a paz, mas a perderam. Esta palavra não vem como condenação, vem como cuidado, como lembrete sagrado. É preciso continuar, é preciso cultivar. Como o jardineiro que, após tirar as ervas daninhas, precisa plantar flores. Como o guardião que, depois de fechar a porta, precisa vigiar em oração. Porque o mal não desiste fácil. Ele volta, tenta, sonda, mas quando encontra a luz, encontra resistência. Encontra muralhas feitas de fé e ternura. Encontra um lar onde habita o Senhor. E se agora você teme que o mal retorne, não tema. Encha-se, preencha-se, alimente-se daquilo que vem do alto, do pão da presença, da água viva, da graça que permanece. E então, mesmo que o inimigo tente, ele encontrará um coração habitado, uma alma acesa, uma casa em festa. Sigamos, mais vigilantes, mais atentos, mais plenos, porque a libertação verdadeira não termina com a saída do mal. Ela se consuma com a entrada do amor. A estrada da noite nos trouxe até aqui, onde os ecos do Novo Testamento ainda ressoam em nossos ouvidos como um cântico de libertação. Mas antes de encerrarmos esta longa travessia espiritual, é preciso voltar ainda mais no tempo. Muito antes dos evangelhos, antes dos apóstolos, antes mesmo da encarnação do Verbo. Olhamos agora para o Antigo Testamento. E algo curioso se revela. Quase não há relatos de exorcismos como os que vemos nos tempos de Jesus. Não há descrições de demônios sendo expulsos por profetas. Não há detalhes sobre possessões sendo tratadas nas sinagogas. Por que esse silêncio? Porque, entre as páginas que narram o Êxodo, os reis, os salmos e os profetas, há tão pouco sobre a manifestação do mal como o espírito que habita corpos? A resposta talvez esteja no modo como a realidade espiritual era percebida. No Antigo Testamento, o mal era visto sobretudo como afastamento de Deus, como idolatria, como injustiça social, como quebra da aliança. O espírito maligno aparecia assim, como quando um espírito atormentador foi enviado a Saul. Mas as manifestações não se pareciam com as cenas dramáticas do Novo Testamento. Naqueles dias, o foco não estava no confronto direto com o inimigo, mas na obediência ou desobediência ao Senhor. A guerra espiritual era travada no altar, no templo, nas escolhas. Era uma batalha entre a fidelidade e a idolatria, entre o Deus de Israel e os deuses falsos, mas isso não significa que não houvesse sofrimento espiritual. Ele estava presente na angústia de Jó, no choro de Ana, na perturbação de Saul, nos Salmos de Davi, onde a alma era descrita como desfalecida, como cercada de inimigos invisíveis. O sofrimento era tratado com jejum, com sacrifícios, com súplicas profundas. E Deus, mesmo sem relatar exorcismos dramáticos, sempre se manifestava como libertador, como aquele que desata as correntes, que tira do lamaçal, que envia o Espírito para renovar a face da terra. Talvez então o silêncio sobre exorcismos nos tempos antigos não seja ausência, mas expectativa. O prenúncio do que viria, um palco preparado para o Messias, o Cristo que, ao chegar, não apenas pregaria o reino,
mas libertaria os prisioneiros, espirituais e visíveis. E hoje, ao voltarmos os olhos para esses tempos antigos, podemos perceber: a dor humana sempre foi a mesma. A sede por Deus, a luta contra o mal, o clamor por libertação, sempre pulsaram no coração dos filhos da promessa. E mesmo sem os nomes modernos, mesmo sem os rótulos teológicos, a Bíblia inteira canta a mesma canção. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou aquele que te toma pela mão direita. Eu te livrei do Egito e continuo te libertando, noite após noite. Sigamos então. Ainda há o que ver, ainda há o que sentir, e a jornada que começou com sombras está cada vez mais banhada de luz. Depois de cruzarmos o silêncio do Antigo Testamento, onde o mal se escondia nos desvios da alma e nas rupturas da aliança, retornamos agora ao cenário dos Evangelhos. Mas desta vez, não sob o olhar do possuído, nem do mestre que liberta, mas da multidão. As multidões sempre estiveram presentes. Elas cercavam Jesus. Elas observavam. Elas comentavam. E diante dos exorcismos, elas também reagiam, com espanto, com temor, com admiração. E muitas vezes, com medo. Era um medo ancestral, o medo do invisível, do que não se pode controlar, do que habita no interior dos homens e que nenhuma lei consegue domar. Quando Jesus libertava alguém, sobretudo os mais perturbados, a multidão ficava dividida. Alguns glorificavam a Deus, outros pediam que ele fosse embora. Como aconteceu entre os gadarenos, que ao verem o homem livre, assentado e são, preferiram que o milagre saísse de suas terras. É que o medo não é apenas do mal, é também do novo, do que escapa ao entendimento, do que confronta a normalidade, do que desestabiliza o modo como lidamos com os que sofrem. O possuído, antes um peso coletivo, um escândalo tolerado, era agora um homem restaurado. E isso, paradoxalmente, incomodava. A libertação desafiava a acomodação, desorganizava o medo controlado. E ainda hoje há algo disso entre nós. A liberdade incomoda porque exige mudança, exige fé, exige entrega, exige lidar com o que não se pode prever. Talvez você que ouve também já tenha se sentido à margem das multidões, tendo vivido libertações que os outros não entenderam, tendo clamado por ajuda, enquanto o mundo apenas assistia, em silêncio ou com receio. Ou talvez você já tenha olhado com estranhamento para quem vive lutas que não sabe nomear. Mas Jesus nunca se guiava pelas reações da multidão. Ele não media a libertação pelo aplauso, nem recuava diante do medo coletivo. Ele tocava, ele libertava, ele permanecia. E a multidão, com o tempo, aprendia. Porque o amor é mais forte que o medo. Porque a cura verdadeira revela a face de Deus. Porque quando um filho é restaurado, até os que duvidam acabam sendo tocados. Então, se hoje houver temor diante do que você sente, se as vozes ao redor parecerem hesitantes, lembre-se, Cristo não depende da aprovação da multidão para agir em sua vida. Ele te vê, te conhece e continua a libertar, mesmo quando o mundo assiste em silêncio. Sigamos, pois, agora com os olhos voltados para dentro, porque o verdadeiro milagre está mais perto do que se imagina. E assim chegamos suavemente ao limiar da vigília, onde o cansaço se mistura ao alívio. E a escuridão da noite começa a dar lugar ao primeiro clarão do Espírito. Após tantos relatos, tantas vozes, tantos toques e olhos abertos, resta uma pergunta suspensa no ar. Qual é, afinal, o verdadeiro milagre? Seria a libertação em si, o espírito sendo expulso? A cura visível, o grito que cessa, a paz que retorna ao rosto perturbado? Sim, tudo isso é santo, tudo isso é real. Mas talvez o verdadeiro milagre vá além. Talvez o maior milagre
não seja a saída do mal, mas a entrada de Deus. Não o momento do livramento, mas o que acontece depois dele. O verdadeiro milagre é o coração que volta a amar. É o olhar que se reabre ao céu. É a mente que se pacifica sem explicação lógica. É o corpo que volta a ser morada depois de ter sido campo de batalha. É quando alguém que vivia nas sombras sente novamente o calor da luz. É quando a fé retorna como uma brisa e não mais como urgência. Porque há curas que acontecem num instante, mas há libertações que duram uma vida inteira. São reconstruções lentas, reencontros profundos com quem se é, com quem Deus vê, mesmo quando ninguém mais vê. E talvez você esteja agora nesse lugar, não mais clamando com desespero, mas respirando com esperança. Não mais pedindo o fim da dor, mas se perguntando como viver em paz. Esse é o verdadeiro milagre. Quando a alma tocada pelo Espírito aprende a repousar, mesmo que as circunstâncias ainda não mudem, mesmo que os outros não entendam, mesmo que as vozes voltem a sussurrar de vez em quando. É o milagre da continuidade, da permanência, do silêncio cheio de fé. Jesus libertava, mas também caminhava com os libertos. Não os deixava sozinhos depois do milagre. Ele os ensinava, os chamava, os incluía, porque o que ele oferecia era mais do que solução, era relação, era vida nova. Era um novo nome escrito no céu, e assim, se o milagre já aconteceu em sua vida, ou se ainda está em gestação, lembre-se, ele não será apenas um momento, mas um caminho. E neste caminho você nunca estará só, porque o verdadeiro milagre é a presença que permanece, a presença dele, calma, fiel, eterna. Sigamos então de mãos dadas com essa certeza. A noite pode estar chegando ao fim, mas a luz que agora brilha em nós não se apaga. Agora, alma querida, já quase ao fim desta longa travessia, nos encontramos no limiar entre a noite e o descanso. Depois de tantos caminhos percorridos, de gritos, silêncios, olhares, toques e libertações, é hora de repousar sob uma verdade serena. A luz sempre vence. Quando a luz entra, as sombras não têm mais para onde correr. E não falamos apenas da luz visível, mas da luz que nasce dentro. A luz da presença, a luz da esperança, a luz da voz que sussurra no íntimo. Eu estou contigo. Nesta jornada, ouvimos o clamor de corações oprimidos, o eco dos desertos interiores, o peso das vozes que nos habitam sem consentimento. E também sentimos o alívio que vem quando Cristo se aproxima, quando Ele olha, quando Ele toca, quando Ele fala com autoridade e nos devolve a paz. Cada história narrada aqui não é apenas memória sagrada, é espelho, é símbolo, é convite, porque todos nós, em algum momento, somos aquele homem entre os túmulos, ou aquela mulher silenciada por dentro, ou aquele pai que clama por seu filho, ou aquele discípulo que tentou e falhou, mas também todos nós somos os que foram vistos, os que foram libertos, os que foram tocados pela luz. E agora, com o coração repousado pela palavra, compreendemos que os exorcismos são mais do que confrontos espirituais. São metáforas da alma, são caminhos de volta, são reencontros com o Deus que não apenas expulsa o mal, mas que habita o bem, que nos visita na noite, que nos acompanha no deserto, que nos sustenta no silêncio. E se neste momento seus olhos já se fecham e o corpo se entrega ao repouso, que essa luz permaneça, não a luz do entendimento, mas a luz da fé, aquela que não precisa ver para crer, aquela que diz, mesmo em meio à escuridão, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque a sombra é só a lembrança da luz que existe, e o Deus que expulsou as trevas do corpo e da alma é o mesmo que vela por ti enquanto dormes. O mesmo que envia anjos para guardar teu sono,
o mesmo que transforma a madrugada em altar de cura. Que esta luz te acompanhe, silenciosa, constante, como uma candeia acesa no santuário do coração. Agora, alma querida, descanse, porque quando a luz expulsa as sombras, é tempo de dormir, na paz, na presença, na promessa. Se esta jornada pela palavra e pela dor dos tempos antigos, como foi com Davi e tantos outros, lutando em silêncio contra forças que nem sempre tinham nome, mas sempre tinham peso, tocou seu coração. Eu ficarei profundamente grato por um clique silencioso no botão de curtir. E se quiser caminhar outras noites ao lado da fé, inscreva-se. Agora, alma querida, que esta história contada como oração encontre repouso dentro de ti. Que os ecos dos gritos narrados se transformem em murmúrios de paz. Que o peso das sombras dê lugar à leveza de um nome sussurrado por Deus. Talvez você esteja sozinho neste momento, ou talvez apenas em silêncio, talvez com o peito ainda apertado ou já envolto por uma brisa de tranquilidade. De qualquer modo, saiba, o Senhor te vê, te ouve e permanece ao teu lado, mesmo quando você adormecer. A noite é longa, mas a presença dele é maior. E os anjos que guardavam os desertos, hoje guardam também o teu quarto, o teu sono, o teu coração. Feche os olhos, se ainda não os fechou. Permita-se flutuar sobre as águas da paz. Que os personagens desta narrativa continuem contigo, não como memórias, mas como promessas. Promessas de libertação, promessas de consolo, promessas de vida. Amanhã, quando os olhos se abrirem de novo, que a alma desperte lembrando que não está só. Que há um Deus que caminha contigo até quando você não consegue caminhar. E que o verdadeiro exorcismo da noite é a esperança voltando a nascer dentro do peito. Boa noite, que o Senhor te guarde.